Para lermos a palavra do Senhor, que é o título desse culto de hoje. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que se encontra em Isaías. Glória a Deus. Isaías capítulo 61. Que é o tema de nosso culto de hoje. Toda a igreja achou? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Oremos. Santo, justo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma noite maravilhosa na tua presença, por esta palavra gloriosa, que o Senhor venha, meu Pai, abrir a janela do céu, derramando unção sobre cada vida nesta noite, e que possamos, Senhor, aprender mais de Ti. Que o Senhor, meu Pai amado, aleluia, glória a Deus, nos ensine, meu Pai, como ser verdadeiros missionários, como sermos verdadeiros cristãos. Ó meu Pai, que nesta noite o amor pelo culto de missão, o amor pela obra, o amor pela pregação ao teu santo evangelho, de vida em vida, aleluia, de mundo em mundo, de nação em nação, aleluia, venha fluir em nossos corações, através dessa palavra nesta noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Eu peço que o irmão ligue o projetor. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens de como é difícil ser um missionário. Porque Deus, Ele nos escolheu. Ele derramou unção sobre nossas vidas. Sobre cada um, Ele derramou uma porção. E cada um Ele escolheu desde o ventre. Ele escreveu uma história. E cada história já veio com uma promessa. Então o Senhor, Ele nos chamou, não foi para ficar no banco sentado. Jesus não morreu em morte de cruz em vão, à toa. Mas Ele foi o maior testemunho de vida para cada um de nós que somos cristãos. Aleluia, glória a Deus. O sentido do caminho de Jesus, como enviado de Deus, foi fazer a maior obra missionária. Ele se fez carne e, como um humilde servo, humilhou-se sendo fiel até a morte. Eu quero que vocês prestem atenção e escutem o que eu estou falando, porque cada imagem dessa está representando um missionário. Na Coreia do Norte, no Iraque, como está aqui essas duas bandeiras representando esses dois países, que são os países mais sofridos. Se você for procurar quantos evangélicos, quantos cristãos têm liberdade nesses dois países, você não vai encontrar um. Porque todo ele que entra na Coreia do Norte, no Iraque, para pregar o Evangelho, ele é perseguido. E aquele que vive lá, se converte e quer conhecer Jesus, ele tem que se manter em segredo. Sabe por quê, igreja? Porque se ele disser para o seu vizinho, olha, eu sou cristão, a família deles começa a ser perseguida, torturada.
diante deles, até eles abrirem a boca para negar o nome santo de Jesus. Se eles encontrarem uma igreja cheia como essa está aqui, eles amarram as portas, eles amarram todo aquele que, por amor a Jesus, preferiu morrer e é queimado vivo, cada um. Como apareceu ali, os homens pretos, aquilo é queimados. Por quê? Porque eles se reúnem para fazer a obra de Deus, para falar de Jesus um para os outros. Eles apanham, eles são perseguidos, eles são torturados. Mas não é só o missionário, o pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista, não. Eles pegam primeiro a sua família. Lá na Coreia do Norte, eles vão nas crianças, nos irmãos, nos pais, para poder chegar até você e fazer com que você negue o nome de Jesus. E Jesus, como exemplo, ele foi até o final. Porque quando ele estava lá no deserto, esses agora são os missionários daqui da casa, que está aparecendo. A nossa irmã Basti, a missionária mais antiga da igreja, dessa igreja aqui, né? Como o pastor Balbino tem o orgulho de dizer, 50 anos, né, pastor? É uma coisa linda, né? Temos a esposa do pastor Felipe, nossa irmã Débora, nosso presidente. Também a missionária Carla, a esposa do vice-presidente. São mulheres guerreiras que serviram a Jesus e estão servindo até hoje sem negar a fé. Porque não é fácil ser crente. Não é fácil pregar o evangelho. Muita gente acha que está aqui sentado na igreja ou pregar ali na parada do ônibus é difícil. Ah, meu Deus, foi um empecilho tão grande que eu vim para a igreja. Até eu já disse muito isso, viu? Hoje aconteceu tanta coisa para eu não vir para a igreja. Oh, meu Deus, como eu já falei isso. Mas imagine você entrando na Coreia do Norte e você não poder dizer: eu sou crente, eu sou uma serva de Deus. Porque você vai ver o seu filho ser massacrado, o seu irmão, a sua mãe, a sua família. Será que você tem capacidade de ser um missionário? Uma missionária? Será que você tem capacidade de pregar o evangelho? Não é fácil pregar o evangelho. Aleluia. A igreja primitiva começou com uma grande obra missionária. Em poucos anos, houve cristãos que se espalharam testemunhando a universidade de Jesus, pregando em seu nome arrependimento para remissões de pecado em todas as nações. Jesus, quando ele começava a incomodar, ele entrava num barco, saía para outra cidade. Quando ele via que o povo ali esqueceu dele, ele queria voltar para ver como era que as ovelhas que ele deixou lá estavam. Porque ele se preocupa com você, porque ele se preocupa com aquele que ele escolheu. Por isso que Jesus, ele foi um grande missionário. E quando ele ressuscitou, ele deixou a grande obra missionária. Se você quiser meditar nessas palavras, lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 8, você pode abrir sua Bíblia em casa, porque eu não vou ler aqui, porque senão vai tomar muito tempo. E o tempo é pouco, tem muita coisa para falar. Eu não sei se você já ouviu falar da janela 10 por 40. A janela 10 por 40, ela foi a maior obra missionária depois da ressurreição de Cristo. Os países, eles são localizados em uma janela como essa que está aqui. Então, é feito uma janela e posto nela os países mais perseguidos. E ali, naqueles países que estão ali,
Se você for pesquisar, tem coisas horríveis. Agora há pouco, uma missionária, ela estava pregando o evangelho, pegaram ela e ela disse: eu vou morrer por amor a Jesus. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer. E eles costuraram a boca dela para ela não pregar mais o evangelho. E ela disse: mesmo que eu não possa falar, eu ainda vou gesticular e mostrar que Jesus é vida. Eles costuraram o olho dela. Mas ela disse: mesmo que eu morra, eu não vou negar o nome de Jesus. Amém. Isso é uma mulher guerreira. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Acho que se enfiar uma agulha em mim, eu já choro e já desmaio. Imagina costurar minha boca. Meu Deus do céu. Tem gente que não aguenta levar uma injeção, né? Imagina costurar uma boca crua. Só a misericórdia de Deus, né? Só Jesus na nossa vida. Aleluias. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como falar, se não ouvir falar de Jesus? Ou se não há quem pregue? Como? De quem eu vou falar? Se não tem um pastor, se não tem um missionário, se não tem uma mulher ou um homem corajoso, que esteja apto, que tenha, como diz o ditado, sangue no olho, para enfrentar a guerra no mundo lá fora. Como a gente vai falar de Jesus se a gente não vem para a casa do Senhor? Eu não sei pregar. Eu não sei falar. Eu não sei o que dizer para uma pessoa que não tem Jesus na vida. Você quer aprender? Leia a Bíblia. Ore. Venha escutar o seu pastor pregando. Pode ser aqui ou na sua congregação. Mas não falte ao culto de doutrina. Ou o estudo bíblico. Porque tem igreja que tem doutrina, tem igreja que tem estudo bíblico. Mas se você não faltar, e se você orar e pedir ao Senhor sabedoria, conhecimento, eu tenho certeza que quando você abrir a sua boca, não vai ser mais você. Porque você não é nada. Eu não tenho nada para dar a ninguém. A não ser uma coisa, porque só porque eu tenho Ele, eu tenho tudo. Aleluia. Eu tenho Jesus. Então, se você tem capacidade de dizer eu tenho Jesus, então você pode falar dele. Aleluia, glória a Deus. Se você diz eu tenho Jesus, você tem coragem, você tem fé, você tem esperança, você tem garra. E por que você olha para os empecilhos para não ir à igreja? Por que você olha que o seu marido não é evangélico, seus filhos não estão na igreja? A gente não pode olhar para essas coisas. Se a gente quer ser um missionário ou uma missionária, a gente tem que olhar só para a palavra de Deus. Pedir a Ele sabedoria, discernimento, conhecimento, e o mais Ele fará. Ele vai cuidar dos teus. Ele vai cuidar da tua vida. Porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glória a Deus. Então, será que você teria capacidade de ir lá no Iraque? Você sabe mais ou menos como vive o povo na Coreia do Norte? Eu vou dizer só um pouquinho, vou falar aqui só um pouquinho, resumir aqui. Lá tem um homem chamado Kim I. Esse homem chamado Kim I já morreu. E ele deixou o Kim II. O Kim II também já morreu. Ele deixou o terceiro. Esse terceiro está reinando. Eles não querem saber que você adore ninguém, nem nada, a não ser o Kim. Que, digamos, seja a Dilma.
comando da Coreia do Norte. Eu estava vendo uma pesquisa de uns repórteres missionários que foram lá na Coreia do Norte e eles disseram: até uma foto para a gente tirar aqui tem que ser no sigilo, tem que ser muito escondido, porque se eles verem, a gente é deportado. Porque nós não temos famílias aqui. Eles não têm como massacrar a nossa família. Eles não podem nos matar porque nós temos visto de liberdade de ida e vinda. Não vamos ficar no país. Se fôssemos ficar, íamos morrer. Então eles chegaram no Hotel 5 Estrelas e ele estava mostrando ali aquele Hotel 5 Estrelas. Cada canto daquele hotel tinha um ninho de rato. Nas torneiras só tinha teia de aranha. As camas eram forradas com estopa. Não sei se você sabe o que é estopa. Não sabe? É saco de farinha. É pano de chão. Para eles dormirem. E eles disseram: esse aqui é o melhor hotel que tem aqui na Coreia do Norte. E ele saiu daquele hotel. Quando ele chegou no muro, o muro é de cerca. Ele disse: eu vou mostrar um pedacinho lá fora, porque eu não posso mostrar muito nem demorar muito, para que não me vejam fazendo isso. Então ele mostrou as mulheres na beira do rio lavando roupa. E o rio, se eu botar meu pé dentro, eu acho que pode ser que cubra, mas é só lama. É a torneira deles. É onde eles tiram água para coar e beber. É onde eles lavam roupa, tiram água para cozinhar e sobreviver. A fome, a miséria é muito grande na Coreia do Norte. E as pessoas têm medo de entrar nesse país. Porque entrar ali é pedir para morrer. Principalmente quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Tem que estar revestido, tem que estar cheio da unção para entrar na Coreia do Norte. O Iraque, ele é um país que vive mais em guerra. A religião deles, desses dois países, eles são muçulmanos. Eles procuram deuses, eles se fazem de Deus para serem adorados. Lá no Iraque tem muitos conflitos. Esse país ele tem 6.000 anos de idade. A população de lá é 33,8 milhões de pessoas. A área de lá é muito grande. A religião são 3: equitas, sunitas e cristãos. Mas a menor é os cristãos, porque só tem 3% da população lá no Iraque. É muito difícil. Os cristãos têm que ser fortes, ter a mente forte, para na hora da perseguição, eles não negarem o nome de Jesus. Lá tem um livro chamado Corão. Esse livro é para as pessoas que querem ser cristãos. Aqui a gente tem a Bíblia. Lá é a religião deles muçulmana, Corão. É um livro muito interessante porque fala de Jesus, mas da maneira deles. Só que teve um missionário que ele era da religião de lá, né? Que é esses chiquitas. Ele era dessa religião. E o que foi que aconteceu? Ele lendo o livro e ele disse: oxente, por que aqui fala de Jesus e vocês falam de outra coisa? Por que nesse livro fala assim e vocês distorcem? Então ele começou a ficar curioso e começou a entrar mais na leitura daquele livro. Aí ele disse: eu quero uma Bíblia. E ele começou a procurar uma Bíblia, achou cristãos e começou a comparar a Bíblia com o livro deles. E ele ficou horrorizado e ele disse: eu quero ser um verdadeiro cristão. Amém. Porque eu até pensei que eu era, mas eu não conhecia Jesus. Mas agora eu quero conhecê-lo. Então ele ali foi lendo a Bíblia, foi aprendendo sozinho e começou a fazer missão. Mas por quê? Porque a obra de Deus, a obra missionária já
interessou em ler a Bíblia. Ele se interessou em pegar o Evangelho. Ele se interessou em procurar aonde estava escondido a palavra de Deus. Um país com 3% de pessoas só, cristãos. É muito difícil de achar. Já imaginou? Vamos dizer assim, Pernambuco, com 3% de pessoas cristãs. Você imagina o tamanho de Pernambuco? Você sabe quantas cidades tem aqui fora Recife? Quantos estados? Quantos países tem por aí? Que tem poucos cristãos, ou que tem muitos cristãos, mas na Coreia do Norte só tem 3%. Então é muito difícil. É como procurar uma agulha no palheiro. É como procurar uma pedra de areia. É um pouquinho complicado. Ela cair no chão e você dizer que eu vi, caiu ali. Será que você vê? Mas aquele homem, por curiosidade, ele procurou a palavra de Deus, encontrou e se converteu de verdade. E hoje ele está dando testemunhos. Hoje ele está falando o como é bom conhecer o verdadeiro Jesus. O quanto que é bom servir a esse Deus tão grande. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Em 2015, não houve sinal de melhoras nesses países perigosos, perseguidos. A nossa oração é quem incentiva os missionários lá fora. Sabe por quê? Mesmo que eles não estejam vendo que a gente está aqui orando, mas eles confiam na tua oração. Por isso, eu vou pedir para a igreja ficar de pé. E vamos orar por esses missionários. Vamos orar por aqueles que nesse momento estão se escondendo. Vamos orar por aqueles que nesse momento estão presos, que estão passando necessidade, mas que estão confiando nessa oração de hoje. Vamos pedir a Deus que envie anjos lá, que tome providências, que liberte, que ajude, que abra a mente dos coreanos, dos israelitas, dos iraquianos, porque só Deus é quem pode abrir a mente desse povo, porque eles se trancaram como o faraó. Eles não querem, eles estão igual a Faraó. Faraó foi o Deus deles, e hoje eles estão representando o Faraó no mundo, perseguindo os crentes. Mas Paulo foi um grande perseguidor. E hoje, como é que Paulo está? Na glória, santo, salvo, e deixou grande testemunho para nós. Então vamos orar para que Deus ele alcance nesse momento esse povo. Eu peço que o nosso pastor presidente ele venha fazer essa oração pelos missionários. Cumprimento a todos sua paz, Senhor. Amém. Vamos orar, Deus. Querido Deus e Pai, Bendito Senhor da glória. te presente Neste Deus momento filhos estamos diante da tua que presença, deixaram a sua pátria, intercedendo, meu Deus, deixaram os a missionários que família, estão em países os vizinhos, amigos, aqueles que estão em lugares deixaram, meu distantes, meu Deus, Deus, o bem-estar, pregando a tua o palavra de prazer salvação e de material. renovação. Estão lá do outro Possa lado, sempre estar com as mãos estendidas sobre eles, sobre a sua família, sobre a sua vida, Senhor, protegendo, guiando, Senhor, nos livrando de todo mal, Senhor, de todo empecilho, Senhor. apedrejados, Ó, seu quanto, meu Deus, tem ido mas pregar a tua estão ali palavra, pelo amor Senhor, do teu filho, e tem sido, meu Deus, ó, Senhor, tem sido apedrejado. Quem está pregando a tua palavra de salvação, força que tu espiritual, possas dar força, levantar homens e que eles mulheres possam, meu Deus, mais com mal sentir o prazer de com a falar, ousadia, com a vontade, em meio, meu Deus, a tudo que está se passando lá do outro lado. Senhor, São anunciar a nossos tua palavra. irmãos que estão ali levando a palavra. Ó, Senhor, Nós não conhecemos, mas temos a certeza que eles estão ali fazendo a tua vontade.
muitas vezes sendo arrastado de dentro das suas casas, sendo arrastado pelas praças, sendo queimados vivos, meu Pai, mas não estão negando o nome do teu filho. Estão ali, meu Deus, com a certeza que estão no caminho certo, que estão levando a tua palavra, porque vidas precisam ser salvas. Eu te peço agora, meu Deus, que eles possam ser revestidos mais e mais do teu Espírito, que eles possam ser revestidos mais da tua força espiritual, que seus ouvidos, meu Deus, estejam atentos mais e mais à tua palavra, ao teu vídeo, ao teu mandado, Senhor. Meu Deus, continua suprindo as necessidades dos teus filhos ali naquele lugar. Meu Deus, continua, meu Deus, levantando homens, mulheres, jovens, para fazer a tua vontade lá do outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Que eles possam, meu Deus, dizer como Paulo disse: já não vivo eu, mas tu vives em mim, e o morrer é ganho, porque se eu morrer eu vou para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Deus, contempla aquelas famílias lá do outro lado, quando muitos, Senhor, estão ali sofrendo, mas com certeza os trabalhos deles estão sendo recompensados. Ah, Deus, o que eles estão fazendo ali, o Senhor tem se agradado, porque eles estão levando a tua palavra em meio à oposição que é grande, mas eles estão ali de pé, levantando a bandeira da salvação, levantando a bandeira escrita: o sangue de Jesus liberta de todo pecado. E não estão negando o teu nome, não estão negando a fé, mas estão ali como atalaia, dizendo que só Jesus Cristo salva. Aleluia. Glória a Deus. Continua com teus filhos lá do outro lado, Deus. Continua com teu filho lá do outro lado, com aqueles que estão aqui também, fazendo a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é tremendo, igreja. Deus, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos ler aqui em Atos capítulo 10. Verso 36. Atos capítulo 10, verso 36. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos nós. Aleluia, glória a Deus. Voltando um pouquinho, vamos ver Atos capítulo 1. Verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até nos confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que significa essa palavra? Atos capítulo 1, verso 8. Essa palavra é uma promessa de Deus. Porque quando Deus, Ele escolheu você, Ele não escolheu você em vão. Ele já fez uma promessa.
Ele já disse: sereis minhas testemunhas. Aleluia. Tanto aqui como nos confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Ah, eu sou crente na igreja. Deus, ele não se agrada de crente frio nem morno. O crente, ele tem que ser quente. Ele tem que estar fervoroso. Ele tem que estar esperto. Ele tem que estar apto. Ele tem que estar com vontade, com sede de fazer a vontade de Deus. Se você tiver com frio, se você tiver com moleza no corpo, se você estiver cansado, fadigado, dobre seu joelho, faça um jejum, porque tem alguma coisa errada. Aleluia, glória a Deus. Possa ser que o inimigo ele esteja investindo na tua vida espiritual para te tirar da presença do Senhor, para que a promessa do Senhor não venha a ser cumprida na tua vida, para que o ide glorioso de Jesus não venha a ser cumprido na terra. Por isso, igreja, não deixe a moleza te pegar, não deixe a frieza te enfraquecer, mas peça a Jesus: Senhor, derrame em minha vida fogo santo, derrame em minha vida unção, acende minhas lamparinas. Aleluias. Eis-me aqui, Senhor. Quem pode cantar esse hino? Eu vou. Aleluias, glória a Deus. A irmã ali riu. É difícil, né? É difícil você cantar esse hino de coração e dizer: eu vou. Eis-me aqui, Senhor. É complicado. O diabo ele tem investido nos jovens, sabe por quê? Porque a gente que está mais maduro, a gente já tem um pouco de conhecimento do que é o certo e do que é errado. E o jovem ainda está imaturo, ainda está uma fruta novinha. Ainda alguém pode jogar uma pedra e tirar ela antes do tempo. E ela caiu. Então o diabo está fazendo isso, ele está jogando pedra. Ele está investindo nos jovens, na internet, com os amigos no colégio, nas ruas, na televisão. Ele está procurando todos os meios para que os jovens não cheguem aonde o Senhor quer que eles cheguem. Aleluia, glória a Deus. E se eu e você já tem mais de 40 anos, ou já tem mais de 100, que eu creio que aqui ninguém tem mais de 100, né? Mas se você se sente velho, invista no seu filho. Como que eu vou investir? Que meu filho não quer escutar o Evangelho, meu filho não quer escutar a palavra de Deus. Bote pregação dentro de casa, ele não é surdo. Bote louvores dentro de casa, ele não é surdo. Bote pregações na televisão, ele não é cego, ele vai ver. Embora que ele não queira, mas ele vai ver. Às vezes a gente vai abrir a boca para falar de Jesus, as pessoas fazem: ah, eu já conheço. Ah, eu já li a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. De que adianta? Meu marido, antes de se converter, ele disse isso para mim, que ele conhecia a Bíblia. Eu disse a ele: rapaz, eu vou dizer uma coisa para tu, eu não conheço nenhum. Eu quero conhecer. Por isso que eu leio todos os dias, de manhã, de tarde, de madrugada, a hora que o Senhor disser assim: vai ler a Bíblia, eu não quero saber, eu leio a Bíblia. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu sei que é o Senhor que está mandando. E o servo fiel, ele é obediente. O verdadeiro missionário, ele ouve a voz do seu pastor. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou idolatrar o meu pastor que está aqui como anjo da igreja, porque o Senhor botou ele aqui no púlpito. E não, se ele disser: Isabel, faça assim, eu vou fazer. Isabel, não é assim. E eu digo: sim, sim. E minha vida espiritual? Eu tenho que obedecer a ele, mas eu tenho que chegar para ele e dizer: pastor, será que é assim mesmo? Vamos orar? Eu vou lhe ajudar. O senhor está orando para mim, eu vou orar também. Aí a gente faz. Eu quero escutar a voz do meu pai também. Eu quero escutar a voz daquele que me escolheu no ventre da minha mãe, daquele que fez eu passar na tão grande luta
tenho certeza que o meu pastor, como homem de Deus, ele vai se juntar a mim e ele não vai me escolher. Sabe por quê? Porque ele vai ver que eu leio a Bíblia, que eu oro e que eu posso fazer a vontade do meu Pai. Tem gente que vai para a igreja, eu vou para aquela igreja porque aquele homem prega demais, aquela mulher prega demais, não, porque ali é muito bom. E a sua vida espiritual está muito bom também? E na sua vida espiritual, a palavra de Deus está? Na sua caixinha, a palavra de Deus está guardada para você usar na hora certa? Você está revestido das armaduras de Deus? Você está cheio da unção para quando o diabo se manifestar, você poder levantar a mão e dizer: o Senhor é na minha vida, sai, Satanás. É complicado, igreja. Não é fácil ser crente, não. Mas sabe o que não é fácil? Mais ainda, é você cair num poço sem fundo para depois você voltar. Aí é que é mais difícil. Eu hoje digo: como é bom ser crente. É bom demais, é fácil demais. A hora que eu quiser eu vou para a igreja. A hora que eu quiser, eu não tenho mais ninguém pequeno. Graças a Deus meu marido é uma bênção. Meus filhos também são. Então a hora que eu quiser, às vezes as pessoas chegam lá em casa, minha princesinha que está ali, minha vizinha, chega lá em casa: Isabel, não. Oxe, essa mulher só vive na rua, não, só vive na igreja. Quando eu não estou em casa, eu vou na igreja. Eu não vivo na rua, senão você me via. Mas de vez em quando eu paro para conversar com ela, né? Porque é bom, às vezes, a gente conversar com um amigo, dar um conselho, ouvir, ou conversar mesmo, porque às vezes a gente precisa conversar. Mas é bom na nossa conversa ter a unção de Deus, ter a unção do Espírito Santo. Porque aquela pessoa, às vezes, está com um problema. E o Espírito Santo de Deus nos usa para fazer uma obra na vida daquela pessoa. Quantas vezes eu me desesperei, eu como crente, há alguns anos atrás, e Deus usou essa jovem para mim. Ela chegou na minha casa e disse: mulher, tu és uma mulher de Deus, tu és escolhida de Deus, tu és forte. Eu digo: sou nada, eu vou morrer. Para com isso, deixa da tua conversa. E numa simples palavra, o Espírito Santo de Deus vinha e dizia: é assim que tu está me servindo? Ela não é crente e está te dando essa palavra. Não é na Bíblia, mas ela está te dando um conselho, como amiga. E tu, como minha serva, como é que tu está reagindo? O Espírito Santo de Deus puxa a orelha da gente. Na hora que é necessário, ele puxa. Na hora de puxar a orelha de crente, quem mais puxa é Jesus. Ele é nosso Pai, Ele é nosso instrutor, Ele é nosso melhor amigo, Ele é nosso conselheiro. Aleluia, glória a Deus. A filha tem a mãe como a melhor amiga. O filho tem o pai. Não, é meu espelho. Nem sempre. Porque se eu fosse olhar para minha mãe, hoje eu não era crente, porque ela não me criou na igreja. Eu vim conhecer Jesus porque eu quis conhecer Jesus. E tem muitos aqui assim, que não nasceram na igreja, mas tiveram vontade de conhecer Jesus. Tiveram sede de conhecer Jesus. E hoje estão aqui junto comigo, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas tem gente que já tem a sorte de nascer de berço, né? Não, desde que eu nasci que eu sou crente. Eu conheço Jesus, mas às vezes não é convertido. É crente, mas ainda não se converteu totalmente. Então é melhor a gente se converter. É melhor a gente buscar mais ao Senhor. Enquanto ainda há tempo, porque a palavra de Deus diz que haverá o dia da grande tribulação, ai das grávidas, e as pragas do Egito estão aí. Quantas grávidas não estão morrendo de medo agora desse probleminha que as crianças estão nascendo? Eu vi um caso de 2 gêmeos, não sei se vocês viram no repórter, um menino e uma menina. A menina nasceu com microcefalia e o menino sadio. E os médicos estavam estudando o porquê daquilo. Mas é Deus.
Deus, ninguém explica não. Eu tenho uma colega que ligou para mim de São Paulo: eu estou grávida, depois de 7 anos, eu vou ser mamãe de novo. Eu disse: glória a Deus. Mas eu estou com tanto medo. Mas tenha medo não, minha filha, tenha fé em Deus, e sua gravidez vai ser saudável. Se revista da unção de Deus, peça a Jesus que Ele entre na sua vida e nada mais vai entrar. Sabe por quê? Porque quando Ele entra com capacete, escudo, espada, fortalecimento. Ele me levanta, aleluia, Ele me levanta, Ele me fortalece. Então nada pode lhe derrubar quando Jesus Ele entra na sua vida. E eu agradeço a oportunidade, passo para a missionária Débora, para ela findar o trabalho, em nome de Jesus.